palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 10. Nós vamos ler o versículo de número 11. João, capítulo de número 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, espontaneamente eu dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha que palavra poderosa, né? Todo esse texto, né? Na verdade, a gente está meditando também alguns versículos desse texto já nos devocionais, mas depois que você tiver tempo, lê todo o capítulo 10, todo o capítulo 10, especificamente até o versículo que nós lemos, que vai falar sobre esse contexto de Jesus sendo o bom pastor. Aqui já é a primeira pancada que a gente recebe, né? O primeiro confronto que a gente recebe na palavra é: Jesus é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor. Então o primeiro confronto é: o bom pastor não é homem, o bom pastor é o Senhor. Então eu preciso parar de ficar colocando a expectativa nos outros, porque os outros vão me frustrar. Só tem um que é bom, que é Jesus. O resto é tudo pecador, é tudo falho, é tudo limitado. Como eu que estou aqui, que sou pastor, pregando a palavra, falando de Deus, mas sou tão pecador quanto você que também é pecador. Sou tão errado quanto você que também depende da graça. Todos nós dependemos do poder e do amor de Deus. O fato de eu ser um líder, de eu ser um pastor, de eu estar pregando, não me coloca em uma posição superior a alguém. Pelo contrário, me coloca até numa posição de cobrança maior, porque eu preciso me revestir de humildade, eu preciso viver o que está escrito na palavra. Então tudo aquilo que eu prego, eu tenho a responsabilidade de viver aquilo que está escrito. Agora, mesmo tendo a responsabilidade, cobranças, o preço que se paga ao ministério que o Senhor nos deu, a gente sabe que continua sendo pecador, continua sendo dependente de Deus, porque só tem um que é bom, que é o próprio Senhor. O resto todos são errados, dependentes da graça, dependentes do amor, corruptíveis, dependentes da misericórdia de Deus. E se o Senhor não for conosco, nós não temos capacidade nem estrutura para permanecer de pé. Por isso o Senhor é o bom pastor. Errado é quem pensa que o bom pastor é porque eu tenho um pastor que é maravilhoso, que visita os membros, faz obra social. Ele pode ser maravilhoso, mas ele não é o bom pastor. O bom pastor é Jesus. Inclusive algumas pessoas têm uma interpretação errada e cobram de pastor e dizem: não, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, dizendo que eu tenho a obrigação de dar a vida pelas ovelhas, quando na verdade quem deu a vida foi Jesus. A minha responsabilidade quanto pastor não é dar a vida pelas ovelhas, até porque eu não tenho poder, a minha morte não salva ninguém. A morte que salvou a humanidade foi a morte de Jesus, que o próprio Jesus conclui nesse texto. Desculpa, gente. O próprio Jesus, ele conclui esse texto dizendo que ele veio para cumprir a missão que foi colocada pelo Pai, né? Eu recebi a missão do Pai e eu estou colocando em prática aquilo que eu recebi do meu Pai. O Pai me deu uma missão, o Pai me deu uma responsabilidade e eu assumi aquilo que o Pai me deu e coloquei em prática, dando a vida pelas minhas ovelhas. Então, só tem um que é bom, só tem um que merece a glória, só tem um que não erra, só tem um que não falha, só tem um que não peca, e o nome dele é Jesus. Talvez você parou para ver esse vídeo
e você deixou de ir para a igreja porque um pastor te decepcionou, porque um pastor te machucou, porque um pastor não foi um bom pastor para você. E deixa eu dizer uma coisa para você, todo pastor é ruim. Por mais que ele tenha ótimas qualidades, por mais que ele faça excelentes trabalhos, a natureza dele é ruim. Só tem um que é bom, só tem um que é digno de glória, só tem um que é digno de louvor, que se chama Jesus Cristo. É nele que tem que ficar a nossa fé, é nele que tem que ficar a direção da nossa alma e do nosso espírito. Pai, nós amamos a tua palavra, que nos ensina e nos instrui, porque tu és o nosso bom pastor. Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Agora, Deus, abençoa essa pessoa, dê um dia extraordinário a ela na tua presença. Tira dela tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te louva. Abençoa a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, glória a Deus que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, então compartilha essa mensagem com um amigo, com um primo, com um colega. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser deixar uma oferta para o meu ministério, aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode fazer o que Deus tem colocado sobre o teu coração e fica com essa palavra na tua alma. O Senhor é o nosso bom pastor. Só Ele que não vai errar. Só Ele que não vai falhar. Só Ele que não peca. Só Ele que permanece de pé. Só Ele que dá a vida por amor a nós. Nós somos falhos, dependentes de Deus. Só existe um bom pastor, que é Jesus. Ele é a nossa referência. A gente deve sim aprender com Ele, mas entendermos que todos os homens são dependentes do amor, da graça e da misericórdia dele. Os homens falham, os homens pecam, e só o Senhor tem o poder de mudar a nossa história, de transformar os nossos dias e de trazer paz nos dias que nós passamos por dificuldade. Deus te abençoe. Até amanhã.